Bem-vindos, amigos, mais uma vez ao podcast Circulação. E hoje vamos conversar um pouco sobre câncer de pulmão, do rastreamento à cirurgia robótica, com o nosso patrocinador Medicicor. Hoje nós estamos com dois convidados, o Marclécio Alves, que é oncologista clínico, ele atua na clínica Pronutri Oncologia, no Hospital da Unimed e no Hospital de Messejana. E com o Francisco Neto, que é cirurgião torácico, especializado em cirurgia robótica, chefe da cirurgia torácica no Hospital de Messejana, e ele foi o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Bem-vindo, amigos, e eu queria que vocês falassem um pouquinho, depois de se apresentarem melhor, sobre o câncer de pulmão e a história de que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata entre os cânceres. O que é que vocês acham dessa afirmação? Nós temos alguns números a respeito de mortalidade de câncer. Realmente, o câncer de pulmão é uma doença que requer uma atenção importante, porque historicamente é uma doença que foi de difícil tratamento, diagnosticada em estádios mais tardios e com dificuldade para trazer a cura, que é o que a gente quer ao final mesmo, né? Assim, ele é um dos cânceres que mais mata no mundo. No Brasil, ele não é o principal, né, pela incidência maior de próstata, mama, mas ele tem uma relevância muito importante no Brasil, mas no mundo ele ainda é um dos que mais mata. E grande parte disso, né, André, é por conta do diagnóstico tardio da doença. Então, 80% dos pacientes eles são diagnosticados na fase tardia da doença. Então, a gente realmente tem um grande peso do diagnóstico no prognóstico. Quando a gente pega essas estatísticas de câncer de pulmão, né, é muito comum a gente ver realmente que é um dos cânceres mais letais, que é muito incidente, mas eles diferem geralmente essas estatísticas do câncer mesmo, da metástase, que é aquela neoplasia que estava em outro lugar e foi para o pulmão, ou eles juntam tudo nessa estatística? É mais uma dúvida mesmo. Não, essa estatística é do tumor que nasceu primariamente no pulmão. Então ele torna esse câncer ainda mais grave, né? E assim, ele não soma aos outros cânceres que acabam chegando lá, né? E uma dúvida que sempre existe, né? O câncer de pulmão tem uma associação muito grande com o cigarro, né? Então, assim, não tem como a gente tirar essa associação, é histórico, a gente já descobriu há muitos anos. E a dúvida é essa, ele é sempre causado pelo cigarro ou não? Pode aparecer por outras causas? Não, né? Assim, a gente teve 95% dos pacientes com câncer de pulmão eram tabagistas no passado, esse número diminuiu para 85%. Hoje tem estatística nos Estados Unidos que fala talvez em 75%. Então tem outros fatores que podem causar câncer de pulmão que não seja o tabagismo, né? Entre eles radônio no solo, poluição, né? Outras doenças pulmonares, elas propiciam a própria tuberculose, o enfisema, DPOC, a silicose, contato com asbesto, né? Então tem várias causas, mas talvez a poluição e esses gases são os principais hoje em dia. Obviamente o cigarro ainda é o mais prevalente, né? 3/4 ainda é uma área muito grande, né? Ainda é muito grande. 75% ainda associado ao tabagismo ainda é muito relevante. Agora, isso fica mais uma dúvida pessoal mesmo. O tabagismo, ele conta só o tabagismo puro mesmo, do cigarro, ou o vape ele entra nessas contas também, já que mais moderno, ultimamente, né, tem aparecido muito mais? Quando a gente fala tabagismo, os números principais advinham do cigarro convencional, mas hoje em dia o vape ganhou uma relevância muito importante. Nós temos aí estatística em alguns países que até um terço dos pacientes que fumam usam cigarro eletrônico, hoje em dia, né? Então isso é muito relevante. Mas o cigarro eletrônico também tem nicotina, também tem metais pesados, também tem alguns compostos orgânicos que são carcinogênicos. Então, no todo, é tabagismo, cigarro convencional e vape. E quando a gente pensa naqueles cigarros mais naturais, né? Aquele pé duro que o Matuto chama, Palheiro. o palheiro, né? Então, assim, eles têm uma associação tão forte quanto esses outros cigarros, esses vapes que já têm essas Na, outras substâncias. na verdade, ele é pior, né? Porque assim, o cigarro que a gente conhece, vendido industrial, ele tem um filtro, né? Então aquilo ali ele tira um pouquinho da quantidade de carcinogênio. Quando você está falando do cigarro pé duro, estima-se que 4 cigarros, 5 cigarros pé duro eles equivalem a uma carteira de cigarro industrial. Então, realmente é até pior. E se você pensar, né, o cara que fuma, quem é do interior, sabe, o cara dá uma bitaca, fuma 3 bitacas, ele apaga o cigarro e bota no bolso. E daqui a pouco vai lá trabalhar e pega de novo, acende de novo e fuma. Quer dizer que a quantidade de nicotina realmente é como se fosse equivalente a um cigarro, 2 cigarros, né? Então ele, na verdade, ele é até pior.
Essa eu nem sabia, né? A gente via muito, né, no interior o pessoal mascar fumo também, né? O mascar fumo aumenta a chance de câncer de pulmão ou é mais a aspiração da poeira mesmo? Tem um câncer de pulmão que ele aspira e termina dando, mas o cigarro ele traz consigo outros riscos oncológicos, cabeça e pescoço, esôfago. O Então, mascar está mais relacionado a Cabeça esôfago das e pessoas. cabeça de pessoas, termina né? com a Pouca, exposição né? local. Exatamente. Então é mais o contato local, Inalação, né? Que a né? gente espera, é É mais tanto a que é mais comum inalação. dos lobos superiores, né? Exatamente porque é onde a fumaça se Fica mais concentra mais, né? E pensando assim, nos tipos mais comuns de câncer de pulmão, quais seriam os assim que a gente tem mais prevalência? Qual seria o mais grave? Tem uma divisão clássica de não pequenas células e pequenas células. Dos não pequenas células, que são os mais comuns, o adenocarcinoma hoje é quase a metade dos Mais da metade. cânceres, né, de pulmão, né? O pequenas células corresponde ali, sei lá, 10, 15%, é um tipo de tumor de pulmão mais grave, mas eu acho que o adenocarcinoma e o carcinoma epidermóide, que é o SEC, são os mais comuns, né? Deixa eu te falar. Quando vocês estão pensando, até já adiantando um pouco a conversa, claro, mas indo, quando se pensa no tratamento mesmo, faz muita diferença se o tumor é primário do pulmão, ou se ele é metastático, ou se ele veio de outro canto, ou no final das contas o tratamento é igual? Não, acho que em termos de cirúrgico é bem diferente, né? A proposta cirúrgica para o tumor primário é uma, a proposta cirúrgica para o tumor metastático é outra. Até mesmo depende do que sítio primário ela vem a metástase. Tem alguns que têm indicação de ressecção, tem outros que não têm indicação. O câncer primário, você tem que fazer estadiamento, saber se vale a pena operar, em que momento vale a pena operar. Isso mudou muito nos últimos anos. A gente tinha uma coisa muito mais rígida, hoje é um pouco mais, tá bem mais abrangente a indicação e a forma como você conduz o doente pode alterar muito o resultado final. Hoje, você operar um paciente que teria indicação de começar por tratamento, ele, talvez você prejudique o doente, você começar por tratamento no paciente que era cirúrgico, talvez também. Então, hoje é muito multidisciplinar. Toda semana a gente tem reunião discutindo todos os casos que a gente está acompanhando para exatamente encontrar nessa reunião multidisciplinar a melhor conduta para aquele paciente especificamente, né? O que a gente tem entendido, assim, acho que nas últimas conversas que a gente teve, é que o câncer não é por mais que a gente chame de câncer, ele não é uma mesma doença, né? Então, assim, são várias doenças de diversos tecidos que se manifestam de maneiras diferentes, né? Muito. E por isso que acaba tendo essa individualização sempre. Se você tem um câncer no pulmão que veio da mama, a gente não fala que você tem um câncer de pulmão, você tem um câncer de mama com metástase para o pulmão, é diferente. É outra abordagem, são outros remédios, são outra forma de apresentação, é outra forma de evolução. O que a gente está falando hoje é um tumor que nasceu primariamente no pulmão. Esse é você tem um câncer de pulmão. Se tem um nódulo no pulmão de outra causa, não. E, Neto, uma coisa que tu falou que chama muita atenção é que o paciente já chega com um diagnóstico já mais tardio, né? Existe alguma coisa que a gente possa ter de rotina para tentar ter um diagnóstico mais precoce, um raio-x ou uma tomografia seriada de tempos em tempos, um paciente que tenha um fator de risco, um paciente tabagista, um paciente que tenha um fator exposicional profissional? O que é que tu pode dizer para a gente? Essa é uma excelente pergunta, né? Como eu te falei, 80% chega um diagnóstico avançado. 80% dos pacientes são sintomáticos. Poxa, mas se o paciente é sintomático, porque ele é sintomático geralmente no diagnóstico da doença avançada. Então, muitas vezes o diagnóstico vem porque você tem um paciente tabagista que a tosse dele modificou. Poxa, ele não vai conseguir perceber isso, né? Ou o que? Quando ele escarra sangue por um tumor central, é fácil você identificar o cara escarrou sangue, mas o tumor central hoje é o menos prevalente. O mais prevalente é o periférico, que quase nunca sangra, então você não tem. Então, o diagnóstico precoce seria a grande virada de jogo no câncer de pulmão. E tem sim. Hoje a gente sabe que a gente tem protocolos para pacientes com fator de risco específico. Que pacientes são esses? São pacientes entre 50 e 80 anos de idade, que fumaram mais de 20 maços ano, que pararam há menos de 15 anos. Então, aquele cara que parou há 30 anos, ele não tem uma indicação pelo protocolo atual. Mas os pacientes, isso talvez mude com o tempo. Talvez os pacientes que fumaram 20 anos, 20 maços anos, eles vão ter que entrar de qualquer forma. Mas hoje seria 50 a 80, fumou mais de 20 maços anos. O que é fumar 20 maços anos? É aquele cara que fuma uma carteira de cigarro por dia durante 20 anos. Se ele fumar duas, já são 40 anos, na verdade, quando ele fuma 20. Então, uma carteira de cigarro por dia seria um ano massa. Então, se ele fumou mais de 20 anos massa, ele tem indicação. Daí que não parou a menos de
de 15 anos. Esse é o paciente que entraria e você faz uma mudança tão drástica. Eu disse a você que 80% dos pacientes eles são diagnosticados numa fase mais avançada da doença. Quando você faz o rastreamento de câncer de pulmão, 70% dos pacientes são diagnosticados na fase inicial. Então Uma virada uma muito virada grande. muito grande, né? E essa fase inicial geralmente é assintomática, né? O paciente não tem Assintoma, queixa não, nenhuma, né? raramente o paciente vai ter algum tipo de sintoma Que é a parte mais perceptível. interessante, talvez fazer a triagem, principalmente dos pacientes que têm algum fator de risco, para poder diagnosticar antes de ter algum sintoma e pegar um tumor precoce com um tratamento mais simples ou uma coisa menos agressiva. Uma dúvida que você falou também que é relevante é a parte de cessar o tabagismo, né? Quando é que o cessar o tabagismo começa a ser uma coisa relevante ou perder um pouco a importância no câncer de pulmão? Não, é estratégia importante sempre, desde de você diagnosticar, parar antes, não adquirir essa carga tabágica alta, que altera o seu tecido pulmonar e predispõe ao câncer. Se você diagnosticou e decide parar de fumar, isso também tem relevância no tratamento. Isso traz melhores resultados em termos de chance de cura, em termos de resultado, melhora do tumor. Então, em qualquer momento que você decide parar de fumar, isso traz pontos positivos para o Isso é paciente. fundamental que as pessoas entendam, né, Marcos? Assim, parar de fumar em qualquer momento aumenta a sobrevida, diminui complicação. Entendeu? Em qualquer momento você parar de fumar, sempre vai ser bom para você. Sempre vai ser um fator E protetor. todo um câncer de pulmão, na verdade, são 2% dos pacientes que são rastreados, são diagnosticados. Só que é 2% quando você faz seriado. Então, ele faz isso anualmente por 10 anos. Ok. Então, nesses 10 anos, muitas vezes no segundo, terceiro, quarto, quinto ano é que vem a aparecer a doença. Então, você não pode fazer uma tomografia e dizer, pronto, estou livre, agora estou liberado, não tenho câncer. Não, não é assim que funciona. Então, rastreamento é programa. Você tem que ter um programa estabelecido. A gente tem programa estabelecido, tem um na Pronutri privado e tem um no Hospital de Messejana que a gente já está com mais de 200 pacientes Em em acompanhamento. acompanhamento. Em que se baseia esse programa? É raio-x, é tomografia, é PET? Tomografia, já tem trabalho mostrando isso, mas claro que é claro que a tomografia ela é muito superior ao raio-x em termos A gente tem dois grandes trabalhos, um americano, que era esse, basicamente, falar sobre raio-x versus tomografia, e dele falava sobre a sobrevida, aumentar a sobrevida, aumenta a sobrevida em 20%. E, e um programa belgo-holandês chamado Nelson Trial, que esse trabalho também ele é menor do que o outro, mas muito bem feito. Ele também mostrou uma sobrevida acima de 20%, um aumento de chances de cura em acima de 20%. Para a população leiga é muito simples. Você fumou durante muito tempo, você tem um risco. Faz a tomografia, acha um nódulozinho de 5 milímetros, de 6 milímetros, um vidro fosco, né, Neto, com componente sólido. Operou o paciente, 95% de chance de cura. Né? Até 100%. Então, realmente é muito importante. É muito alto. Lembrando que a tomografia que a gente está falando, né, é tomografia de baixa dose, tá, no rastreamento. Não é uma tomografia convencional. Ela tem uma quantidade de radiação muito baixa, coisa assim de alguns raios-x, entendeu? Em termos de... Isso é interessante porque você vai fazer o diagnóstico sem ter uma exposição tão grande, porque a gente sabe também que o raio-x ele é um carcinógeno, né? Isso, exatamente. Então, quando você faz essa redução, você também está ajudando na prevenção de outras doenças também, né? Você acabou chegando exatamente no que eu ia perguntar, porque tem muita gente que tem medo realmente de fazer essa tomografia por essa histórico, né? Que se fala, eu vou fazer tomografia, vou tomar raio-x e por isso eu posso ter o câncer. Então você acabou respondendo já a parte realmente, como é uma tomografia de baixa dose, o risco realmente de você desenvolver câncer já foi testado em estudos que é menor do que a possibilidade de você encontrar aí provavelmente um trial que vai ajudar no diagnóstico do câncer, né? A gente está falando do paciente que não tem sintoma, né? Do assintomático. Mas quando o paciente tem sintoma, quais são os principais sintomas que podem suspeitar ou levar o paciente a ir atrás de pesquisar sobre câncer de pulmão? Aí a gente já está, se está causando sintoma, a doença já adquiriu um volume suficiente para poder causar alguma distorção no corpo. Né? Então, tosse por distorção do pulmão, perda de apetite, dor torácica, sangramento, falta de ar. Acho que seriam os principais, né, Ned? Seriam os principais. E os relacionados às metástases, né? Você tem uma metástase cerebral, convulsão, então, metástase de óssea do ósseo, tem... Mas e o paciente passivo, a esposa desse paciente ou o cônjuge desse paciente, ele entra também na mesma conta de Massuano com o passivo ou a conta dele é diferente?
Não, ele tem um risco maior do que a população geral. O tabagismo passivo é um fator de risco, um risco bem menor do que quem fuma diretamente, mas essa conta não é a conta dele, não. A conta é de quem fuma mesmo. Eu tenho uma dúvida que, só para deixar bem claro mesmo no final, né? O paciente que parou de fumar, por exemplo, ele parou de fumar há 10 anos, ou ele não fuma mais há 20 anos, a partir de quantos anos de cessado o tabagismo ele considera que ele voltou à população normal de risco, ou Não ele tem, nunca mais nunca volta? mais volta. Então, quem fumou sempre vai ter o risco. Mas a gente, quanto mais distante, obviamente, menor a chance de você ter Menos exposição menos você vai tendo, né? exposição. O paciente Eu, fumou 10 anos, parou a 40 anos. A chance dele realmente é bem menor do que muito quem baixa, furou né? 40 e parou a 10, Isso. né? É o que eu falei hoje para um paciente, por coincidência. Eu falei assim, doutor, o senhor fumou? Fumei, mas parei tem 20 anos. Mas não se preocupe não que o cigarro deixou uma cartinha escrita para você. No final da vida Vai você vai cobrar um ler, preço. ela cobra. Esses programas de rastreamento, né, Neto, usaram 15 anos máximo, se você deixou de fumar 15 anos, como ser um tempo de menor risco. Só que eu vendo as publicações mais recentes do NCCN, realmente, se você fumou 20 anos, em qualquer momento da sua Provavelmente é o vida, que vai você já é ficar. de um risco maior. 20 anos. Assim como por 50 anos. 20 Também maços anos, número, 20 né? maços anos. Entendi. Foi um número. Né? Número Era mágico. 55 a 75 no trabalho, o outro foi 50 a 80. Mas por que que o paciente de 80 anos hoje, rígido como ele é, não vai ser rastreado também? Então, na teoria, isso deve ampliar. À Deve medida ser que o mais tempo passar, ele alargado deve alargar. com a... E nos Estados Unidos, eles estão fazendo uma mudança muito grande. Cara. Polônia, eles fizeram o rastreamento de toda a população. Toda a população. Mas isso, Gastaram 1,3 bilhão de euros. você concorda que isso vai variar muito da estrutura da população? Por exemplo, a gente tem triagens diferentes para câncer de estômago, por exemplo, no Japão, diferente do que se usa no Claro. Ocidente, porque a alimentação é diferente. E isso em países de clima muito frio vai mudar também, porque às vezes o tabagismo lá é mais incidente do que aqui no Brasil. E o Brasil ainda tem a diferença regional, né? O Ceará e o Sul, né? No Sul é mais comum a pessoa fumar, tem muita gente que fuma, criança ainda que fuma, por culpa do frio clima, né? mesmo, né? Não do frio, né? Acho que é Cultural, cultura, né? Mas cultural, cultura. do Acho frio. que é cultura. Aqui a gente ainda tem gente que fuma, muita gente que fuma, mas aqui é muito quente. A pessoa vai esquentar de dentro para fora, já tá quente em tudo que é Tem gente que canto. tá com calor, vai tomar café. Eu tomo. É, por aí a ideia. Eu acho que é mais cultural também, viu, André? A gente tem muito pouco. Realmente o Ceará é um dos estados que menos fuma no Brasil. Antigamente você tinha todo mundo fumava. Hoje em dia você pergunta, né? Você tem seus amigos, você diz, cara, não lembro qual é o meu amigo que fuma. Você tem um amigo, dois amigos que fumam, realmente. Mas isso que a gente está falando depende muito também da classe social. Então, à medida que você diz, olha, a população que tem menos acesso à educação, a, financeiro, elas têm uma incidência de tabagismo maior, cara, Uma infelizmente maior. dúvida também. Vocês acham que aquelas medidas populacionais de cessar propaganda, patrocínio de cigarro e essas outras coisas, teve algum papel nisso ou foi mais a educação mesmo da população? Rapaz, pegando historicamente o tratamento do câncer de pulmão, né, foi de 60 e pouco, 70, que eles investiram forte quando descobriram a relação e realmente essa campanha em massa fez a redução do tabagismo. Isso é uma coisa preocupante hoje em dia, que os últimos números mostram que a população voltou a fumar um pouco mais. Eu acho que Principalmente o jovem com essa história de Do vape. vape, né? E principalmente também porque você não tem essa propaganda mais tão mais efetiva. Hoje em dia, basicamente, na carteira de cigarro, cara. Antigamente você pegava há 15 anos atrás, você tinha propaganda na televisão, entendeu? O cara mostrando lá, o cara. Porra, até aquele cara da Philip Morris Uhum. que fazia propaganda, o cara do lado do o Cowboy, cowboy, tá? o cara, pô, fez uma foto dele no final da vida do câncer de pulmão. O cara foi um impacto, teve um impacto enorme. Então, acho que a propaganda, sim. É muito parecido com o HIV, né? A gente também tem um aumento do HIV porque a gente deixou de fazer propaganda como se a doença não existisse mais ou como se a doença não matasse mais, né? O vape também, né? Ele se tornou uma coisa mais aceitável nos últimos anos, né? Porque como muitos deles saem um odor não tão forte, ou não tão Nem característico tem, de né? cigarro, né? Então, às vezes, você consegue ver o que alguns anos atrás você não via mais em bar ou em um restaurante, alguém fumando vape do seu lado aqui e não incomoda mais tantas pessoas. Mas essa pessoa também está em risco e está expondo o risco aos outros, né? E isso é mais, eu acho que é da geração mesmo, porque como você disse, teve essa queda e começou a aumentar de novo por culpa desse amplificado de vapes. E ainda tem um detalhe, né?
nem todo vape ele vem numa partezinha legal, né? A gente vê fábricas assim na internet, no YouTube, que Na tem. verdade, todo vape é ilegal, né? Isso é, Hoje, é mais eu provável acho que que todo é ilegal. Eles foram criados com o objetivo de parar de fumar. Então, sim, criaram um cigarro eletrônico. Olha, poxa, é melhor você fumar um cigarro eletrônico que não tem todos os carcinogênicos, vai e que ser só você a consegue nicotina, você vai reduzir as reduzir a dose. doses. As indústrias, né? A indústria tabagera, ela viu aqueles, poxa, na verdade isso é um novo mercado, não tem nada a ver com parar de fumar, e foi verdadeiro. Hoje, você falou uma coisa importante, né? Quando você tem o vapor, você não sabe onde ele foi fabricado, ou pode até saber, mas você não sabe quanto tem de nicotina dentro dele. Então, ele é muito mais viciante, muito mais rápido do que o cigarro comum. Porque, primeiro, porque você pode fazer isso a todo momento. Segundo, que num vapor daquele pode ter 5 carteiras de cigarro. Dentro de um vapor daquele pode E ter 5 você não tem carteiras. controle. Então você não tem controle. Tem gente que usa uma miligramagem de nicotina muito mais alta que ele usaria se ele fosse fumar. Teria que ser aquele cara que fumou um cigarro atrás do outro. Só que no vapor não. Ele dá uma tragada, aqui dali é 3, 4 cigarros. E ele vicia. Cara, é impressionante como vicia. Os pacientes eles têm mais dificuldade de sair do vapor do que sair do cigarro comum. Muito Mesmo com mais aqueles dificuldade. PET de nicotina, com tudo mais, né? Porque a dose é É, diferente, a a dose é dose é aleatória. muito É alta, muito é alto. muito alta no vape, então você tem uma dificuldade muito grande de. é, Se você for vasculhar, você vai ter vários amigos, ao contrário do que eu acabei de dizer, que no cigarro, como a gente quase não vê mais, se a gente for vasculhar, a gente tem alguns conhecidos nossos que hoje estão dependentes, mas que você simplesmente nem vê o cara fumando, porque ele vai ali, dá uma Não fica com aquele tragadinha. estigma, né? Não fica Você vai no com banheiro dente qualquer, cara, não, nada, amarelado, zero, o muito, bigodinho queimado, muito né? tranquilo, é Que era bem. muito comum, Era né? A muito gente vê comum os pacientes da Era gente típico, né? Os vascular, dedos, né? né? nos dedos. Paciente vascular da gente que acaba tendo da OP associado, tem muito na carteira do cigarro, né? Atrás, né? Até hoje tem o medo, né? Que se faz, né? Dos riscos do cigarro, e tem muito da OP, né? Os pacientes da gente, eles diziam que não fumavam, você perguntava, ele, não, eu não fumo. Aí você olhava pro cara, o bigodinho lá, todo amarelo lá, as pontas do dedo, tudo, eu falava, homem, pare com isso. Então era muito característico, né? Visual. Você viu o paciente e já sabia que ele era tabagista, né? Eu ainda tenho uma pergunta. A gente falou de triagem, de exame, né? E olha que aparece. O paciente aparece pra gente, ele quer fazer triagem de tudo. Exatamente, porque eu já tenho plano de saúde, eu quero triar o mundo todinho. Um dia desse veio um paciente para mim, ele queria uma broncoscopia para ver se tinha câncer de pulmão. Faz sentido isso? Não. Porque, na verdade, 80% dos casos hoje são doenças periféricas, né? Então, só 20% dos pacientes têm doença central, 30% dos pacientes. Então, você tem uma incidência muito maior em pacientes que vão ser vistos na tomografia do que vão ser vistos numa broncoscopia. Então, é um exame invasivo que só tem indicação quando você realmente vai dar o diagnóstico de uma doença central. Na doença periférica, você nem tem. O diagnóstico é muito difícil por broncoscopia, a não ser que você faça broncoscopia robótica, que a gente não tem disponível no Brasil. Mas por que broncoscopia robótica? Não, é porque o aparelho é muito fino e ele vai guiado por imagem, né? Então, ele mapeia a tomografia, diz onde é que está o nódulo e você vai seguindo um GPS. Ele vai mandando você entrar em cada segmento de brônquio até chegar no alvo, que é o tumor. Aí o tumor pode ser periférico, do jeito que for, a broncobótica vai chegar nele. Isso não tem no Brasil? Nenhuma só no Brasil. Porque neuronavegação é mais ou menos isso, né? Quando a gente pensa em É, neuronavegação, muito você pega parecido. uma ressonância, mapeia, ele fica lá, a pessoa vai operando já com a neuronavegação, acertando diretamente o ponto e evitando áreas específicas. Isso não consegue fazer na broncoscopia Não, ainda. isso tem broncoscopia robótica, só não tem no Brasil, porque o aparelho é muito caro para você fazer Um um exame tipo de exame específico. específico, num volume que não é um volume grande, né? Ultrassom broncoscópico, ou como se fosse um endoscópio, que existe, você por dentro Existe. fazer ultrassonografia e conseguir atingir uma parte mais profunda do tecido, que não seja só o canalzinho, né? Foi o um brônquio. exame que revolucionou o estadiamento do câncer de pulmão na parte média axinal. Então, um dos grandes focos da gente no estadiamento é o estadiamento sistêmico, Marcos para falar melhor, né? Ressonância, PET scan. E um outro que é o estadiamento média axinal, os linfonodos, né, do sistema linfático, ele é um sistema que é acometido pelo câncer, né? Sai do pulmão, como é altamente rico no sistema linfático, então você pode ter uma metástase linfonodal. Então, o ultrassom endoscópico ele veio como um revolucionário. Antigamente você tinha que fazer uma cirurgia para estadiar, hoje você faz um exame que tem ultrassom, você passa o ultrassom na parede da traqueia ou do bronco, tem um linfonodo ali, você enfia uma agulha, funciona e tem o diagnóstico de câncer pelo linfonodo, mas não para funcionar. Você até tem ultrassom radial, que você pode entrar, mas é meio às cegas. A broncorobótica para essa doença periférica, para diagnóstico, ela é melhor do que, Seria do melhor. que EBUS.
Entrando um pouquinho já nessa parte de tratamento, então, né? Então, assim, o paciente foi lá, ou teve o sintoma, ou foi numa triagem, fez um raio-x por uma outra causa, uma tomografia por uma outra causa e achou um nódulo pulmonar. Achou lá uma bolinha, um tumor que o clínico que olhou, o médico que olhou não sabia o que era e falou: homem, procure alguém. Quem é esse alguém? Quando eu acho um nódulo, estou achando estranho, em quem eu vou? Tem alguns profissionais envolvidos com câncer. Tem um pneumologista, é um profissional que é habilitado a diagnosticar nódulos que teriam uma suspeição de câncer. Cirurgião torácico, obviamente, tem toda a propriedade para saber se aquela lesão é suspeita. O oncologista em si seria mais depois, né? Diagnosticar a doença é difícil de pegar um paciente, a gente fazer o diagnóstico, né? Geralmente outros profissionais Acabam sabendo chegam no antes, né? diagnóstico para depois a gente entrar na decisão de Mas isso tratamento, né? é muito de lugar para lugar, né? Onde você tem, por exemplo, uma oncologia talvez muito forte, muito, né, pujante, você até tem paciente que chega pela oncologia. Quando você tem uma pneumologia ou uma cirurgia torácica forte, hoje no Brasil a cirurgia torácica acaba dando a maior parte do diagnóstico e o pneumo menos o oncologista. Nos Estados Unidos, por exemplo, você quem faz isso é o médico é o médico da Médico de família. família. O médico da família faz rastreamento de câncer de pulmão, de câncer de mama, de câncer de próstata, ele faz rastreamento de tudo, né? Ele tem protocolo para absolutamente tudo. E ele é quem dá o diagnóstico inicial. O que seria o ideal, né? Que seria o médico generalista, pegar ele na base, ele fazer os protocolos de triagem e só chegar realmente nos especialistas quando o caso fosse dele específico, né? E não precisar aumentar o volume, o especialista ser sobrecarregado de diagnóstico, né? E focar realmente na parte já da doença. E também aqui que vocês estavam falando, no caso de um raio-x que você faz, você pede, qual seria aquela imagem que você ficaria mais suspeito, né? A gente, já pensando aqui no médico generalista que fez, que pediu esse exame, vai receber o exame no consultório e vai ver aquela imagem. A partir de que tamanho de nódulo a gente começa a se preocupar? Esse é o grande problema, que na verdade os nódulos que aparecem no raio-x, eles já vão ter pelo menos 1 centímetro. 1 centímetro, se fosse muito sólido, o cara for muito bom, mas geralmente é 1,5 ou 2 que o radiologista vai começar a ter uma percepção maior sobre ter um nódulo ali no raio-x ou não. Por isso é que a tomografia ela tem muito mais chance de dar um diagnóstico do que o raio-x, entendeu? E você vai ver uma massa, né? Tem umas de 3, 4, 5 centímetros, é muito fácil ver no raio-x, Então, mas as doenças realmente iniciais, o raio-x vai deixar passar muitas vezes, né? Na prática, quem tiver mais é a tomografia. Hoje ficou mais comum você fazer uma tomografia, né? Você pega um nódulo lá com mais de 1 centímetro, especulado, captando de contraste irregular. Não, esse nódulo aqui é suspeito. O Neto vai dizer, a gente viu muito agora, infelizmente, nesse passado recente, Covid, foi né? Covid, tomografia, nódulo. Mas foram vários e vários casos assim, né, O paciente foi Neto? diagnosticado com doença metastática sem sentir nada, cara. A gente teve paciente diagnosticado com Fazendo. metástase óssea. Metástase não, metástase hepática, eu acho. Assintomático. O cara estava com Covid, fez uma tomografia, uma massa pulmonar e sem sentir ainda E nada. Provavelmente nos próximos meses ele ia. E desenvolver alguma muita coisa. gente foi curada no Covid por conta que descobriram outras descobriram. doenças, né? A gente viu muita história dessa, né? Que realmente durante o Uhum. Covid, por ter um gama maior de exames feitos nesse paciente que estava Uhum. internado, acabaram descobrindo cânceres ou outras doenças. Agora, uma coisa fundamental, né? Você falou uma coisa, eu vou pegar uma deixa, que é. Você diz, olha, por onde é que chega o doente, né? Por onde é que ele tem que ser encaminhado? Ele tem que ser encaminhado pelo pneumo, ele tem que ser encaminhado pelo cirurgião torácico, pelo oncologista. Em quem você for, vai ficar bem. O mais importante, na verdade, é que esse doente ele entenda que ele tem que estar com uma equipe que seja especializada em tratamento de câncer de pulmão, que mudou muito, cara. E, na verdade, como eu disse, você não vai ser tratado pelo pneumo, pelo cirurgião torácico ou pelo oncologista. Antigamente, eu só mandava o paciente para o Marclass se fosse uma doença avançada. Doença inicial, eu tratava de. Hoje, não. Todo paciente que a gente vê, a gente passa em sessão para discutir, porque mesmo na doença inicial hoje, para alguns pacientes, muda. Alguns pacientes eles devem começar o tratamento, porque tem respostas melhores, com chance de cura Maior. maior. A gente tem doença que a gente estava falando aí, que falava em sobrevida de 30%. Hoje, os pacientes que começam com imunoterapia e fazem cirurgia vivem 95%. É uma mudança, simplesmente um fato de você ter colocado o tratamento para o Antes. começo, entendeu? Você acabou dando uma puxada da pergunta seguinte, que era exatamente, o que é que tem nesses tratamentos mais novos? É só cirurgia ainda ou realmente apareceu, como você estava dizendo, a imunoterapia, como a gente viu aqui já em conversas com outros especialistas, que isso está revolucionando, surgindo novos remédios mesmo, quimioterápicos, mas não só o quimioterápico em si, mas outros tipos de tratamento. O que é que você viu novo, Marcos? Primeiro, falando um pouco do Neto, falou que isso é importante. Toda semana a gente se reúne, né, Neto?
O médico da imagem vê, dá o seu parecer, o pneumologista fala da função pulmonar, o oncologista vai entrar no tratamento medicamentoso, o cirurgião fala sobre o tratamento, o radioterapeuta fala sobre. Então, Patologista, isso dá uma médico encorpada no nuclear. tratamento, cada um dando sua visão e puxando um pouco do detalhe, que isso realmente engrandece muito o resultado. Teve muitos avanços. O tumor de pulmão talvez tenha uma das doenças oncológicas que tenha surgido mais inovações do ponto de vista de medicamentos. Então, a imunoterapia é um tipo de abordagem de tratamento que você manipula o sistema imune com remédio, deixa ele mais ativo e o próprio sistema imune mesmo, seu próprio célula de defesa, vão lá e mata o câncer. Então, ela é muito efetiva, isso é muito utilizado hoje em dia em vários tumores, em câncer de pulmão tem muita atividade. Além disso, terapias-alvos, então é uma outra área que avançou muito. Você diagnostica o tumor, pesquisa molecularmente quais são as alterações genéticas. Cada alteração genética dessa se traduz em um remédio. Então, realmente, Específico. isso traz mais respostas, traz menos efeitos colaterais, isso aumenta muito os resultados. Então, realmente, câncer de pulmão, na parte medicamentosa, assim, teve muitos avanços, né? Mas E o apesar de que... todos esses avanços, o tratamento clínico, ele não existe para o câncer de pulmão, né? Então, o tratamento basicamente vai ser uma preparação para o tratamento cirúrgico. Não, não, assim, os pacientes com doença... Na verdade, assim, o que a gente fala é que o tratamento cirúrgico ele tem um papel importante na cura, vamos dizer assim. Mas hoje, muito atrelado a esses tratamentos ou neoadjuvantes, ou fazendo antes de operar, ou adjuvantes, mas mesmo os pacientes com doença avançada, com esses medicamentos, eles têm vivido, eles têm tido sobrevidas que são, antigamente era muito simples, você chegava e dizia assim, olha, eu estou com câncer de pulmão metastático, pequena célula ou não pequena célula? Não, pequena célula, 3 meses, 4 meses de sobrevida. Ah, não, pequena célula, 12 meses, 14 meses de sobrevida. Isso era quase praticamente uma receita. Você podia entregar para o cara e dizer, olha, é isso. Hoje em dia, esses medicamentos, como a Cláudia está falando, a gente tem paciente que fez imunoterapia, parou, eu vi um essa semana, ele está com um novo tumor. Ele tem 10 anos de um câncer de pulmão metastático e agora ele está com um novo tumor de pulmão do outro lado. A doença inicial dele, ela está quieta. Ele está curado? A gente não sei se a gente pode falar essa palavra, já que ele tinha uma doença metastática. Mas agora ele está sem evidência de doença nenhuma há anos e ele apareceu com um novo tumor. Quer dizer, ele viveu tanto tempo que ele teve chance de ter um segundo primário de pulmão. Então, realmente, o tratamento medicamentoso, hoje ele cresceu de uma forma muito importante, dando uma sobrevida para o doente, com qualidade de vida e sobrevidas muito longas, assim, anos e anos e anos e anos e anos. Claro, nós não estamos falando ainda que todo paciente vai evoluir assim. Continua tendo paciente que as respostas não são ruins e o paciente acaba tendo uma sobrevida curta. Mas a cirurgia ela tem um papel ainda na cura muito grande, né? Principalmente porque ela está muito relacionada à doença inicial. Quando você pega a doença inicial é onde o cirurgião ele tem uma maior penetração, um maior foco de tratamento, né? Esses resultados que você falou, né, do paciente que faz imunoterapia e consegue viver 10 anos ou longos períodos, isso aumenta até as possibilidades de tratamento, né? Porque às vezes você pega um paciente que já era octogenário, nonagenário, que muito provavelmente uma cirurgia seria uma coisa muito agressiva e talvez não aguentasse pelo estadiamento do tumor a cirurgia. Às vezes ele tem uma possibilidade de um tratamento que o mantém com a qualidade de vida nos restos de anos que ele ainda possui, né? Então, isso aconteceu com câncer de próstata também, né? Também tem muitos cânceres de próstata que não se tratam em paciente idoso, né? É interessante, eu não sabia dessas informações. É como se o tratamento ele se complementasse. O câncer é uma doença que, infelizmente, no lugar que ele está, ele causa, né, alterações que provoca tosse, sangramento, etc., dor, mas é uma doença que pode, não sempre, mas pode, pelo sangue, jogar as células que vão se implantar em outros lugares. Então, a cirurgia resolve o local, o medicamento ele vai ter que tratar o resto. Não adianta ele fazer uma super cirurgia, prótese vascular, tirar um pulmão inteiro, parte do pericárdio. Se depois a metástase circulante não for tratada, então não vai conseguir curar esse doente. Então, os tratamentos eles se complementam, visando, obviamente, erradicar a doença por completo, né? E, de novo, a gente vai falar isso o episódio inteiro, precisa de tratamento multidisciplinar. Você só vai ter a melhor opção, eu digo isso, todo paciente que vai no consultório, olha, não se preocupe com o tempo que você vai perder, tá? 1 mês, 3 semanas, 4 semanas, 5, 6 semanas. Você vai se preocupar com
se você vai dar um tiro certo ou não. O melhor é você perder muito tempo no diagnóstico, o estadiamento correto da doença. Para cada estadiamento, é uma doença bem inicial, não tem quimioterapia, não tem imunoterapia, não tem droga-alvo, é cirurgia. Ah, é uma doença localmente avançada, que é quando vai para os linfonodos, esse paciente ele ou vai fazer tratamento antes ou depois, isso depende da... Se é um paciente que tem uma mutação driver, que é essas droga-alvo, você vai usar a droga-alvo depois. Então, você opera para depois vai fazer. Se é um paciente que não tem, né, mas a imunoterapia ela tem um papel muito melhor quando o tumor ainda está no doente do que quando você tirou o tumor do doente. Então, você faz o tratamento antes. Essa discussão ela tem que acontecer com todos os envolvidos, buscando o melhor tratamento para aquele paciente, para aquele estadio, para aquela patologia específica. A biologia molecular, a patologia no pulmão, ela avançou assim, um absurdo. Então, hoje a gente é dependente. Diagnostico o paciente hoje com câncer de pulmão. Não quer dizer nada, porque eu preciso esperar esse resultado de teste molecular. Se eu mandar para o Marcos, ele vai dizer a mesma coisa. Não, a gente vai pedir o teste molecular para depois decidir que tratamento a gente vai oferecer, porque é um tratamento muito direcionado, Individualizado, muito né? individualizado. Entender qual é a doença, né? Eu tenho uma dúvida sobre esses tratamentos. Na verdade, eu acho que todas as áreas que a gente tem conversado aqui, a gente viu muita evolução, né? Uma evolução tecnológica, ou de tecnologia mesmo, ou realmente de diagnóstico, de terapia molecular, de mapeamento genético. A minha dúvida é, isso é uma coisa acessível apenas a plano de saúde, a parte particular, ou no SUS se consegue alguma parte desse tratamento? Não consegue. Os testes hoje em dia eles podem ser feitos por via particular ou por operadora de saúde, é um custo não tão elevado, que dá para ser feito, né? Pelos operadores, obviamente, é coberto. Pelo SUS também tem como se fazer através de consórcio, que é feito através do serviço público com a indústria, que fornece o teste molecular. Algumas terapias é que ainda estão sendo incorporadas no sistema público, então existe uma padronização que está em andamento, mas alguns tipos de terapia TGFR tem no SUS, algumas terapias, né, alguns programas de imunoterapia nós estamos tentando implantar, né, para doença inicial, então Mas existe também. ainda o setor privado, né, convênio, ainda tem muito mais É. acesso do que o setor Público. público. É difícil você. Geralmente. São remédios muito caros, né? 40 mil, 50 mil por mês. Então, tem um custo brasileiro, né, de importação. Então, é caro. Mas é caro também nos Estados Unidos, não é barato lá também não. É caro em qualquer lugar do mundo, entendeu? Como é uma droga nova, o preço é alto mesmo. Toda vez que vocês acham um nódulo, então, acaba que tem que biopsiar esse nódulo, no mínimo. Se ele é suspeito. Se ele não é um nódulo suspeito, você faz acompanhamento. Mas se é um nódulo suspeito, o passo seguinte é a biópsia. Sempre vai para a biópsia. Essa é a biópsia. Fosse resumir, Raramente você opera sem. fez a imagem é suspeito, biopsia, confirmou câncer, estudo molecular, PET scan, ressonância de crânio, e aí depois Estadiamento, se disso precisa. se planeja o tratamento. Entendi. E o tratamento, quando é cirúrgico, é tira o pulmão todo. Não. Aí vai depender de que tamanho de lesão a gente está falando, de que localização de doença a gente está falando. Então, assim, se a gente está falando de doenças iniciais, né, ou localmente avançada pós-tratamento, a cirurgia ela tem um papel. E que cirurgia é essa? A cirurgia padrão é a lobectomia, que é tirar um lobo do pulmão. O pulmão tem 3 lobos à direita, 2 lobos à esquerda. Então, se você tirar um lobo onde tá a doença. Mais recente, né, uns 4, 5 anos para cá, surgiram trabalhos mais novos mostrando que tirar só um segmento do pulmão, ele é muito efetivo, ou tão efetivo quanto a lobectomia, para tumores menores do que 2 centímetros periféricos. Então, por exemplo, um lobo superior, ele tem 3 segmentos. Em vez de eu tirar o lobo, eu tiro um segmento. Então, a perca funcional realmente é muito pequena. E a sobrevida desse paciente ela é igual ao paciente que tirou um lobo inteiro, mas é muito específico. Doenças periféricas e menores de 2 centímetros. Esse é o padrão para você indicar segmentectomia. Mas a segmentectomia, lobectomia, pneumonectomia é o que a gente menos faz. Né? Tirar um pulmão inteiro é só realmente em casos muito específicos, lesões centrais, que não tem outra forma de você preservar o pulmão. O ideal seria sempre preservar o pulmão. O interessante é porque quanto mais você preserva de parênquima de um paciente que já é um paciente pneumopata, né? Porque o tabagismo ele acaba levando essa pneumopatia, o paciente ele pode ficar bem restrito, né? Por conta dessa cirurgia mais radical, né? Então, quanto você preserva parênquima, menos chance do paciente ficar com essas outras complicações. E essa cirurgia é sempre aberta, a gente abre aqui no meio do peito, aqui na lateral e tira tudo. Não, também não. A cirurgia ela evoluiu muito, né? A cirurgia ela foi feita aberta até 2000. Né? Eu 2000 você aprendi tinha aberta.
Todos Na nós aprendemos. A residência, eu só residência, eu fiz aprendi residência em aberta. Porto Alegre e aprendi a fazer cirurgia aberta. Em 2006, tem um trabalho americano, um cara tem 1.100 pacientes, mas foi o primeiro trabalho robusto, assim, com 1.100. máquina que, porra, agora a coisa, a lobectomia por vídeo é tão boa quanto você fazer a lobectomia aberta. Hoje, depois foi discutido, mas será que essa linfadenectomia é tão boa? Será? Hoje, o padrão que a gente tem, tanto na cirurgia por vídeo como robótica, mas principalmente na robótica, a cirurgia por vídeo no tórax ela é mais difícil. O aprendizado é muito mais lento do que em outras especialidades. Então, você não tem uma uniformidade. É tanto que nos Estados Unidos você tinha 35% dos pacientes eram operados por vídeo, 35, 40, o restante aberta. Hoje você tem 35% operado por vídeo, 35% operado robótico, 30% aberto. Aí você diz, poxa, o que aconteceu? Não, os pacientes, na verdade, o avanço foi na cirurgia robótica, porque ela é muito mais reprodutiva, é muito mais fácil você ensinar um cara que só faz cirurgia aberta a fazer robô do que você ensinar um cara que faz cirurgia aberta Em a vídeo. fazer vídeo. Então o robô ele facilita a linfadenectomia, ela é muito efetiva. Ah, ela é melhor do que o vídeo? Depende da mão. Mas se eu pegar 100 cirurgiões vídeo, 100 cirurgiões robóticos, os 100 cirurgiões robóticos com certeza vão fazer uma linfadenectomia melhor do que os 100 cirurgiões vídeo. Se eu pegar, claro, um bom em cada área, vai ser mais ou menos igual. Mas o robô ele é mais fácil. Com um trauma muito pequeno. A gente está falando de um equipamento que tem visão tridimensional, que as pinças são articuladas, então elas reproduzem o movimento das suas mãos, pinças muito finas, incisões muito pequenas, incisões de 7, 8 milímetros. Então é uma cirurgia. Você falou um detalhe aqui, 80 anos. 80 anos hoje é uma regra para a gente operar. Tá? 80, 85, 87. Na cirurgia minimamente invasiva, há um mês eu operei um paciente de 90 anos, alto em 48 horas. Então, claro que esse paciente ele é muito bem estratificado, ele é um paciente que ele tem 90, mas com uma biologia realmente muito favorável. Mas a cirurgia minimamente invasiva, vamos chamar assim, ou seja, vídeo, ou seja, robótica, ela propiciou você avançar muito no tratamento cirúrgico. Um tratamento que muitas vezes, não é uma classe, antigamente o clínico, o pneumologista ou o oncologista tinha muita, poxa, cirurgia. Hoje em dia, indicar cirurgia não é tão doloroso, porque você sabe que o paciente tem uma. E com taxas de mortalidade muito baixas, cara. Hoje em dia é muito baixo. Acho que esse 30% aberto ainda assusta, né? Assim, eu não imaginava um número tão alto Nos assim, Estados um Unidos. percentual, principalmente lá, um percentual tão alto de cirurgia aberta, né? A gente pensa que cada vez mais, pelo menos nas outras áreas, as cirurgias abertas têm ficado mais para as exceções. Até a gente que é da vascular, cirurgia aberta vascular é mínima hoje. Hoje a endovascular resolve quase todos os casos. Você estava falando das vantagens da cirurgia robótica, né? Você falou realmente que diminui dor, tem uma recuperação mais rápida, o tempo de internação, mas o que é mais legal é a precisão, né? Como você falou, as pinças, elas são articuladas e a visão também, né? Porque quando você vai, tanto pela cirurgia aberta, mas principalmente pelo vídeo, você vai como se fosse com uma varetinha dentro do tórax, né? E ele só consegue ver naquele espacinho que ele entrou. A câmera do robô, não, ela tem uma mobilidade, né? Que você consegue virar um E pouco ela tem mais. uma profundidade, né? Então, assim, você, são duas câmeras dentro de uma só e um olho para cada câmera, então isso é o que dá a gente noção de profundidade. Então, é como se eu estivesse olhando dentro do doente, entendeu? Então, eu tenho Uhum. noção exata do contorno do vaso, da precisão de você dissecar. Na cirurgia por vídeo, ela é bidimensional. Então, o que eu tenho mais é tato, eu tenho visão, mas eu não tenho noção de profundidade, o formato das estruturas, entendeu? É como se você estivesse assistindo uma televisão ou um cinema 3D. São totalmente. A Sim. sensação realística é muito maior no robô, entendeu? O que é interessante também é que a gente tem sempre que ressaltar que o robô não opera só, né? Não, Sempre vai ter um operador e tem que ter ainda não, experiência, né? tem que ter expertise na técnica para poder oferecer também isso para o paciente, né? Mas tem muita gente que pensa que o robô opera só. Quando a gente fala em cirurgia robótica, nesse negócio de IA, de robô, e você vai falar, às vezes você vai falar com o paciente, vocês que falam com o paciente mais idoso, então, na Mas você cabeça pergunta, mas dele, doutor, você vai estar lá? às vezes sabe se você vai estar lá, né? Você não está em outro canto, né? Isso aí realmente acontece. Vocês acham que essa amplificou, né, a cirurgia robótica? Eu lembro na minha residência, quando eu fiz, estavam montando o primeiro robô lá de Ribeirão Preto. E hoje você consegue achar até no SUS, como a gente estava na Ribeirão, mas tem vários hospitais do SUS que fornecem para os residentes, fornecem para os pacientes cirurgia robótica e no particular, acho que na cidade, praticamente todos os hospitais hoje, ou todas as grandes redes têm um robô, né? Vocês acham que essa amplificada da cirurgia robótica vai, agora do ponto geral, vai otimizar os tratamentos de todas as especialidades ou isso é mais uma moda?
Ah, eu acho que vai. O avanço foi muito rápido, né? Assim, a gente falava, 2015, você falava, o nosso Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica praticamente não teve nenhuma palestra de cirurgia robótica. Tá falando de 10, 11 anos atrás. Hoje em dia, ele domina o nosso congresso plenamente a cirurgia robótica. Então, acho que para todas as áreas ela vai avançar. E a gente teve um avanço muito grande. Você tinha 3 robôs no Brasil em 2011, 2 robôs no Brasil. Hoje você tem cento e alguma coisa. E a gente está falando de um robô que é o Da Vinci, né? Agora você tem um Versus, que é um inglês, você tem o Tomei, que é um indiano, vai ter um chinês. Então, assim, vai chegar uma quantidade de robô para competir no mercado que deve baratear o custo. Na hora que você barateia o custo, o acesso ele se torna mais em larga escala. Mas na cirurgia torácica, especialmente, ele tem uma vantagem muito grande em relação à dor, recuperação, né? Acho que talvez perca para a próstata, né? Pela, Pela quantidade, talvez, né? Estatisticamente é interessante. Nós temos os principais tumores mais frequentes, próstata, intestino, pulmão, né? Falando de sexo masculino. Hoje, praticamente quase todos de próstata a gente vê no setor privado, robô. Intestino, reto, estômago, robô. robô, Pulmão, pulmão, robô. Endometriose também agora faz muito muito, por robô, né? muito. Muitas coisas. Ele vai se aplicar Eu vou aprender a praticamente fazer todas. esse cateterismo por robô também. Estou achando que eu tenho que aprender isso aí. A broncoscopia Foi robótica, criado. cara, é um negócio. Você conecta no broncoscópio num tubo e você fica com o joystick. Esse sim, você fica com Parece o um joystick, joystick. vai entrando e vai manipulando e ele vai dobrando, seguindo o bronco segmentar que você quer e uma tela radioscopia, uma tela Uhum. navegação e uma tela visualmente você vendo, até Que chegar a legal. olhar para o tumor, mas tudo com joystick. Então assim, você vê que é um avanço enorme. Só para curiosidade tua também, foi desenvolvido há alguns anos atrás realmente um robô para cateterismo. Você funcionava, quem funcionava era o robô, você ficava na tela de trás, né, no console lá no comando, mexendo o robô e vendo pelo cateterismo e modificando. Ele modificava a ponta do cateter, empurrava o fio, fazia tudo. Eu nunca vi eu Evolução. não vi evolução, eu acho que pelo tamanho dos devices, né? Porque na época eram tamanhos muito grossos e assim, pode faz na mão com um negócio mais fininho, um buraco menor. Mas não foi pra frente, quem sabe, né? Tem alguém desenvolvendo por aí, um dia chega pra gente isso aí, tá? Seria muito parecido com a broncoscopia robótica, eu acho. Sim. Entendeu? Você chega ali, encaixa, funcionou, bota pra dentro e vai ficar manuseando os catetas tudo com o joystick. Eu tenho dúvida ainda nas cirurgias, né? Assim, a maior parte das vezes, então, esses avanços, vocês conseguem cada vez mais fazer cirurgias mais efetivas, né? O R0, né? Limpa mesmo o paciente, isso aí aumenta realmente a qualidade de vida. Então, o paciente que tem câncer de pulmão, o ideal mesmo é que faça o pré-operatório, ou a quimioterapia, ou a imunoterapia, opere e faça o segmento pós correto também, né? Na quantidade de anos, na quantidade de doses, na quantidade de segmento pós. Isso tem resultado efetivo a longo prazo com uma boa efetividade. Confirma, Marcles? Sim, né? Tem todo um protocolo de escolher o melhor tratamento no início. Doença mais inicial, cirurgia preponderante. Doença um pouco mais avançada, entra a radioterapia. Doença mais metastática, os remédios. E depois, terminou, tem o que chama de segmento, follow-up, né? A cada 3 meses inicialmente, depois a cada 6 meses, até a gente conseguir passar os 5 anos, que é um período estatisticamente mais provável de retorno. Se não tiver recidivado nessa época, doença Curado, né? curada. Câncer de pulmão ele não retorna depois de 5 anos, mas a gente não tem essa Eu estatística, tenho né? uma pergunta, que é uma pergunta que acontece muito com a gente. Os nossos pacientes fumantes, tabagistas, a gente sabe que o vício é tão grande que muitas vezes o paciente opera com a gente, muitas vezes perde um membro, um dedo, uma perna e volta no retorno da gente, mesmo depois de um susto grande desse, de perder um membro, ele volta fumando. O de vocês é assim também ainda? Acontece muitas vezes menos, né, Neto? Mas aqui tem tão menos pacientes. Cara, é, Não vejo André, tanto. hoje os pacientes que tabagismo ativo no mercado privado é muito pouco. No mercado, no SUS ainda tem. Mas no mercado privado, o cara geralmente é um ex-fumante que diagnosticou o câncer. Difícil você ter o cara. Difícil não tem, mas não é tão frequente. Então acaba que tem menos. Antigamente a estatística era 40%. Quer dizer que de quem operava, 40% voltava a fumar. Porque o O vício ele vício é é forte, né? difícil, né? É muito, E psicologicamente é eterno. e ainda tinha o psicológico, né? Não só o vício químico, né? A dependência, mas o psicológico, né? O costume da pessoa de estar com cigarro, de tomar o café com cigarro, né? Aquela associação que sempre tem.
E chega um momento do podcast que a gente começa a fazer aquelas perguntas de... que a gente até já respondeu aqui durante a nossa conversa, mas a gente chama de mitos e verdades, tá? Então a gente vai começar com aquela pergunta que a gente fez no começo. Só quem fuma vai ter câncer de pulmão, Não. né? Tem outros fatores de risco, outras exposições, né, que podem propiciar você ter câncer de pulmão. O fator genético é uma coisa importante, né? Uma coisa assim, você ter familiares, né? Olha, meu pai teve câncer de pulmão, minha mãe teve câncer de pulmão, meu irmão teve câncer de pulmão. E tem famílias, né? É um fator de risco importante. Cigarro, você já ter tido um câncer e você ter tido um familiar que teve um câncer de pulmão. Esses são fatores que têm uma importância maior na hora de você investigar. E os ocupacionais também, né? E os Dependendo do seu ocupacionais, trabalho, né? dependendo do trabalho, sim. Tem um que é, essa que a gente já respondeu, mas é a pergunta padrão, né? Se eu parei de fumar há muitos anos, 15, 20 anos, como a gente falou, meu risco vai voltar ao normal? Não. Já foi até dito, né? O risco Infelizmente. diminui bastante, então Bastante. pare de fumar. O risco diminui bastante, mas ainda requer um acompanhamento mais Mais próximo. especializado. E é aquela também que a gente já respondeu, mas... E se eu não tenho sintomas? Eu não preciso me preocupar? Não, também não é verdadeiro, né? Se você é um paciente tabagista ativo ou ex-tabagista, nessa carga tabágica que a gente falou, o correto seria procurar um programa de rastreamento e fazer uma tomografia anual de baixa dose, mesmo assintomático, principalmente assintomático. E lembrar, pessoal, a gente sente uma resistência de procurar, né? Mas não fuge, porque se às vezes é um chocar precoce, com nódulozinho pequeno, você fica curado, não fica esperando, ou fugindo, não quero fazer tomografia, não quero achar, então... Eu acho que as nossas próximas perguntas, sequencialmente, a gente já respondeu todas aqui. Eu acho que a gente estava perguntando especificamente realmente da cirurgia robótica, se ele opera sozinho. A gente já sabe Não? que não, que precisa do usuário ainda, né, do cirurgião. A gente já falou várias vezes aqui que o câncer de pulmão não é uma sentença de morte, né? A gente já falou, inclusive, até de casos que são tratados com medicamentos que, às vezes, ou em casos bem selecionados, não seria necessário nenhuma cirurgia. A gente está chegando ao final do podcast, do episódio, e queria que vocês deixassem uma mensagem final para o paciente que tem suspeita ou o paciente que está em tratamento, uma mensagem final para a população. Bem, apesar da doença que tem aí seu estigma, a doença que hoje em dia, com várias inovações, desde remédios, cirurgias, a radioterapias mais moderna, tem como você ficar curado da doença. Então, pare de fumar, diagnostique no momento precoce, que você vai conseguir ficar livre do câncer, apesar do diagnóstico já feito, né, Neto? Acho que é uma boa mensagem, né? Assim, para os pacientes que têm fator de risco que a gente falou, fumaram mais de 20 anos, têm mais de 50 anos, pararam menos de 15, procure um cirurgião torácico, procure um pneumologista, procure um oncologista, procure um programa de rastreamento para tentar fazer o diagnóstico precoce. Uma vez diagnosticado, importante a gente entender que não é uma sentença de morte, né? É importante entender que tem muito tratamento disponível hoje com taxas de resposta realmente muito boas e, obviamente, quanto mais precoce você diagnostica, maior a chance de cura você tem. Então acho que a mensagem que fica é essa, né? Quanto mais cedo, melhor o Quanto mais prognóstico. cedo, melhor. E mesmo que seja tarde, a gente ainda tem alguma chance de lutar contra esse câncer, né? Sim, hoje sim. Ou de dar a melhor qualidade de vida, né? Queria agradecer ao Marclécio, queria agradecer ao Neto, obrigado pela participação. A gente E até. agradece.